Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa aula hoje de prática experimental, nós vamos comentar sobre o experimento do teste da chama, que nós vimos lá naquela outra semana, na semana retrasada, né? E a gente precisa corrigir o relatório, né? A gente precisa comentar sobre a conclusão desse experimento. Então, a aula de hoje vai ser uma discussão sobre o teste da chama, tá? Nós precisamos conversar sobre isso e discutir os resultados. Então, pessoal, o objetivo dessa aula, né, é a gente discutir e compreender como que se identifica um elemento químico a partir daquela cor que a gente viu lá nas chamas, no bico de Bunsen, né? Então, vocês viram lá, no teste da chama, a gente pegava diferentes sais, colocava lá na chama, que era uma chamazinha azul, e apareciam as diferentes cores, né? As luzes, então, ficava verde, amarela, vermelha, dependia de quais sais a gente estava lidando, né? E aí, por meio dessa coloração, a gente podia falar qual elemento químico, né? Qual elemento era. Esse teste é muito utilizado para análise, para a gente analisar o modelo químico, modelo, né, atômico, na verdade, de Rutherford Bohr, que a gente viu lá na sala de aula e que a gente descreveu bastante esse modelo. Então, o modelo de Rutherford Bohr, vocês lembram da aula de ciências? O que ele mostrava para a gente? Nós tínhamos um núcleo lá no átomo. Esse núcleo era composto por prótons e nêutrons. Lembram? O próton ele tem carga positiva, o nêutron não apresenta carga. A massa do átomo está concentrada principalmente lá no núcleo. Ao redor desse núcleo, o que a gente tem? Uma eletrosfera, onde estão orbitando os elétrons, certo? E eles estão em níveis de energia. A eletrosfera, ela é dividida em níveis ou camadas de energia, tá? Essas camadas de energia foi descoberta por Bohr. Então, Bohr trouxe para a gente aí um conceito muito importante, que aqui no teste da chama é utilizado para a gente perceber aí essa diferença de cores. Porque quando um elétron pula de nível de energia e ele volta para o seu estado original, para o seu nível original, vamos dizer assim, ele libera luz, ele libera fóton, ele libera a energia que ele absorveu. O elétron, ele é capaz de absorver energia externa. Por exemplo, o calor que a gente estava dando para esse elétron é uma energia externa. Então, o elétron absorveu essa energia externa, pulou de nível de energia lá na eletrosfera, que Bohr nos falou, e aí ele tem que voltar para o nível original dele, ele não pode ficar no nível que não é dele. Então, no que ele volta para o nível ou camada original dele, ele libera a energia que ele absorveu. E aí ele libera na forma de fóton, de luz, que é o que a gente observa, a cor, né? A luz vermelha, a luz verde, amarela, vai depender do componente, né? Então, esse aí é o conceito de transição eletrônica que nós estamos discutindo, tá? Então, nos próximos slides não, né? Nos próximos minutos, vocês vão assistir essa explicação, tá? Então, vocês vão ver duas pessoas falando o que aconteceu. Vocês vão ver uma animação do elétron pulando o nível de energia, né? Ou a camada eletrônica lá na eletrosfera. E aí a gente volta a responder, então, as perguntas do relatório e a comentar sobre o relatório que eu preciso mostrar para vocês. Teste de chama. Vimos as cores produzidas nos fogos de artifício. Alguma vez você já pensou na origem destas cores? As cores de fogos de artifício são obtidas a partir da queima de vários íons metálicos.
Na queima de certos íons metálicos no laboratório, sob condições específicas, nós obtemos cores diferentes na chama. Este método de obtenção de uma chama colorida é conhecido como um teste de chama. O teste de chama é uma ferramenta importante para a detecção qualitativa de íons metálicos diversos. Objetivo: estudar o mecanismo de cor da chama. Para compreender isso, considere o metal de cobre. A configuração eletrônica do estado fundamental do átomo de cobre é Ar3D10-4s1. Quando o metal de cobre é aquecido por um queimador, ele queima com uma chama verde. Isso ocorre porque o elétron mais externo do cobre absorve a energia da chama e fica energizado a partir do nível de energia mais baixo para um nível superior de energia. Aqui, o elétron, sendo instável, retorna rapidamente a seu estado original, emitindo a energia recebida na forma de luz visível. O comprimento de onda da luz visível determina a cor da chama. Da mesma forma, diferentes íons metálicos emitem luz em comprimentos de ondas específicos, produzindo diferentes chamas coloridas. Resumo: temos estudado a química por trás das cores nos fogos de artifício, o mecanismo da cor da chama e das cores produzidas por determinados íons metálicos. Cada um dos cátions metálicos proporcionou uma cor diferente. Para entender por que isso acontece, vamos pensar na estrutura dos átomos. O físico dinamarquês Niels Bohr propôs no início do século XX um modelo de átomo no qual partículas positivas, chamadas prótons, ocupam uma região central do átomo, o núcleo. Entretanto, quase 2 décadas depois, fora determinada a presença de partículas sem carga no núcleo, os nêutrons. Além disso, partículas negativas, chamadas elétrons, fariam órbitas circulares ao redor do núcleo. Essa região ocupada pelos elétrons é chamada de eletrosfera. Para Bohr, cada órbita possui um valor fixo de energia. Desta forma, elétrons de diferentes órbitas possuem energias diferentes. Quando o elétron de um átomo absorve energia, por exemplo, fornecida por uma chama, ele poderia passar de uma órbita mais interna, nível de menor energia, para uma órbita mais externa, nível de maior energia. Quando isso ocorre, dizemos que o elétron foi excitado. Ao retornar à sua órbita inicial, esse elétron libera energia em forma de luz. Como a cor da luz emitida depende da diferença de energia entre os níveis envolvidos, e como essa diferença varia de elemento para elemento, a luz apresentará uma cor característica para cada cátion utilizado no teste. Podemos pensar da mesma forma quando olhamos para os fogos de artifício. A cor que cada elemento químico metálico dá aos fogos é a mesma que ele possui no teste de chama. Na hora em que a pólvora explode, a energia térmica excita os elétrons desses átomos. A tabela a seguir relaciona alguns elementos químicos metálicos que podem estar presentes nos sais usados em fogos de artifício e as cores produzidas por eles. Então, interessante, né, pessoal, que nós vimos aí nos vídeos, como o fenômeno realmente acontece, como os elétrons pulam entre os níveis ou camadas de energia, e a volta desse elétron para sua camada original faz com que ele, então, emita, né, energia na forma de luz, ou fóton, né, que a gente chama. Então, o que eu precisava que vocês discutissem lá no experimento de vocês? O que nós observamos com tudo isso? Né? Qual é a conclusão do nosso experimento? Cada sal que a gente viu, nós testamos lá. Na verdade, né, nós vimos no experimento, né, nós não fizemos no laboratório, mas nós vimos no experimento que cada sal ele emite uma coloração diferente quando ele é colocado em contato com a chama. Então, aqui nós estamos respondendo as perguntas do nosso relatório, né? No momento que a gente coloca o sal lá no fogo, o que a gente está fornecendo? Nós estamos fornecendo energia para o nosso elétron, beleza? Só que, quando você fornece energia para o elétron é excitado, só que esse estado excitado, ele é instável.
O elétron não pode ficar nesse estado. Então, ele vai voltar para o seu estado que a gente chama estacionário, que é como se fosse, vamos dizer, o estado original dele. Vamos dizer assim, para vocês entenderem, tá? E aí, quando o elétron, então, volta para o seu estado estacionário, ele perde na forma de luz uma quantidade, então, de energia, tá? E aí, a gente vai visualizar, então, aquela cor característica de cada sal. Outra coisa, vamos lá continuar concluindo sobre o nosso experimento. Cada sal tem um elemento diferente, seja sódio, seja bário, vai depender, estrôncio, né? Cada sal tem um elemento diferente, certo? E cada átomo tem lá seu nível de energia com valor diferente, tá bom? Então, a luz emitida por cada sal vai estar no comprimento de onda também característico, tá bom? Desculpa, gente. Então, as luzes, elas aparentam cores diferentes, né? Elas se apresentam em cores diferentes porque estão num comprimento de onda diferente, né? Cada uma em uma cor. E aí, quando a gente coloca, por exemplo, o cloreto de sódio lá na chama, a gente vê o amarelo. Por quê? Porque o amarelo é característico do sódio. Quando a gente coloca o sulfato de cobre, a gente vai ver a cor verde. Por quê? Porque é característico do cobre, tá? Então, cada elemento tem uma cor característica, tá? Tudo isso porque os átomos, né, lá os seus elétrons estão em um nível de energia, tá bom? E quando eles quando eles são excitados e voltam para o seu nível de energia, eles vão, então, liberar fótons que têm um comprimento de onda específico, tá? Cada cor corresponde, vamos dizer assim, a um comprimento de onda, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Nos exemplos de relatório que eu vou falar. Pessoal, eu já ensinei no semestre passado, né, que foram 2 bimestres. Já ensinei tantas vezes para vocês e vocês continuam fazendo a mesma coisa. Olha só os exemplos de relatórios que eu recebi no GPA. Vamos lá. Esse foi um relatório. A pessoa me mandou lá. Responda. Ela colocou o nome dela, óbvio, né? A pessoa, o nome, aí atividade. Número 1, responda. Aí copiou só as questões que eu coloquei lá para discussão. Letra A, B, C, D. Esse foi um relatório que eu recebi, né? Aí vamos ver outro. Mesma coisa. A pessoa colocou tudo certinho, identificação, né? De nome e tal. Mas aí copiou as perguntas. Letra A, B, C, D, E, F. E detalhe, que teve gente que nem copiou todas as perguntas, tá? Mandou só até a letra D. Acho que ficou com preguiça. Aqui copiou tudo, tá? E olha algumas respostas foram só assim, sim, não, não. Gente, isso não é resposta para relatório. Relatório é para ser discutido. Essas perguntas que eu coloquei eram para ser discutidas. Vamos ver. Ó, continua. Sim, as respostas. Agora aqui, por exemplo, pegar a canetinha. Tá, na número 5 a pessoa colocou não, pois, tararã. Aí tá certo. Respondeu beleza, né? Agora a resposta só sim, não. Não pode ser assim, tá bom? Mas detalhe que aqui, esse é o relatório completo que eu recebi.
apenas copiado as perguntas da discussão. Lá no plano de estudo tá claríssimo assim, ó. Responda essas perguntas na discussão do seu relatório. Na discussão, tá? Vamos lá. Aí eu recebi esse, né? Relatório de aula prática, teste da chama. Começou certo. Vamos colocar aqui com as setinhas. Colocou o título. Perfeito, colocou o título. Um relatório se inicia com o título. Depois que eu ensinei para todo mundo qual o segundo tópico de um relatório? Introdução, tá? A colega colocou aqui uma introdução bem pequenininha, mas tudo bem. Pelo menos colocou. Ninguém colocou. Então, ele falou, nesta aula, o teste serve para mostrar que cada átomo é único e que a eletrosfera colocou uma introdução. Tá bom, tá certíssimo. Para mim já tá ótimo porque colocou uma introdução. Perfeito. Terceiro tópico de um relatório, objetivo. Onde está esse objetivo? Lá no plano de estudo que a professora Patrícia entregou. O colega colocou certinho aqui. Continua seguindo a estrutura de um relatório. Vamos lá. Objetivo: aprender a identificar um elemento químico que está no composto através da cor apresentada pela chama. Você não precisa nem inventar o objetivo. Eu coloco no plano de estudo para vocês. Depois do objetivo, o que vem no relatório? Materiais e métodos utilizados. O que é método? Como que você fez? Misturei isso e aquilo. Preparei tal solução. Isso é método. Material. Usei o bico de Bunsen, usei fósforo, usei os sais de cloreto de bário. Deixa eu ver, o que mais que a gente usou ali? Sulfato de cobre, cloreto de cálcio, cloreto de potássio. Isso são os materiais. O colega foi lá no meu plano de estudo, pegou os materiais e reagentes, colocou aqui, certinho. Quem não tem como imprimir, é só copiar. Então, tópico de materiais e métodos, o colega colocou aqui os materiais. Depois, olha lá o procedimento experimental, que são os métodos. Mesma coisa, procedimento experimental e métodos ou metodologia é a mesma coisa, tá? Aí o colega pegou e colocou lá. O que foi feito? Olha lá. Nesse caso, foi o experimento que a gente viu lá com o fio de níquel, que é aquele fiozinho níquel cromo, aquele fiozinho cor de cobre, né? Que no Manual do Mundo, o vídeo do Manual do Mundo usou. Descreveu como usou, certinho, ligou o bico de Bunsen, impregnou com sal esse fio, colocou na chama, observou a coloração da chama, anotou a cor da chama, foi o que você fez. Tá aqui, procedimento experimental, o colega colocou. Pronto. Qual é o último tópico de um relatório? O colega colocou discussão. Agora sim é com vocês, o resto tudo eu forneci para vocês. A introdução, você pesquisa na internet fácil, em qualquer lugar. E eu já falei que a introdução não precisa ser grande, um parágrafo tá bom. Introdução. Aí o colega, vamos voltar, colocou aqui a discussão. Houve mudança na coloração da chama do bico de Bunsen? Sim, houve mudança. Pelo menos ele não pôs só assim, né? Letra B, colocou aqui, explicou bonitinho. Letra C, aí a outra letra tá aqui e o resto, né? Porque eu não coloquei tudo aqui. Então, tá aqui, perfeitinho. Terminou com a discussão, que é o final do relatório, discussão e conclusão. Quando você faz uma discussão bem feita, explicando todo o passo a passo, eu até deixo você passar sem a conclusão. Tudo bem. Mas vocês estão só respondendo as perguntas, gente. Não é assim. Então, o que tem que aparecer no seu relatório de aula prática? Para que eu faço um relatório de aula prática? Toda aula prática gera um relatório para que você descreva o que foi feito. Isso é feito
no ensino fundamental, no ensino médio e na faculdade. Vocês estão sendo preparados para o ensino médio. Depois você chegará na faculdade e saberá fazer o relatório. Toda aula prática precisa de um relatório, tá bom? Pessoas que não têm um ensino integral como vocês, eles não têm esse diferencial, eles não aprendem a fazer, a ter experimentos e a fazer relatórios de aula prática, tá bom? Vocês têm um diferencial e não estão aproveitando isso, tá? Então, o que vai aparecer no seu relatório? Gente, eu já falei para vocês, na ciência, nada é feito desorganizado. Tudo é organizado. Então, se vocês estão fazendo uma prática experimental, vocês estão sendo cientistas. E para ser cientista, você tem que ser organizado. Então, você tem que escrever um relatório para você concluir o seu experimento. Essa é a etapa de organização agora do seu experimento, tá? Nós tínhamos lá aquele protocolo que eu mostrei. Agora, vamos concluir nosso experimento. O que tem que fazer a partir de hoje? Qual é a composição de um relatório? Pela milésima vez, eu não quero ver mais vocês errarem, vou ensinar pela milésima vez. Introdução, você vai lá na internet e vai falar sobre o seu assunto. A gente não estava falando sobre o teste da chama, então você vai procurar na internet o que é o teste da chama. Você vai escrever 1 ou 2 parágrafos sobre o teste da chama no seu relatório. Sobre o que ele fala? Então você coloca lá no seu relatório. O objetivo, tópico 2. Eu coloquei lá no plano de estudo para vocês, é o objetivo da aula. O que a gente quer ver nessa aula? É só você copiar, beleza? O que você viu nessa aula? Não era identificar os diferentes elementos através da cor, não era isso? Tá lá no plano de estudo. Depois, materiais e métodos, também está no seu plano de estudo. Eu sempre vou entregar isso para você pronto, o objetivo e os materiais e métodos. É só copiar. O que você vai ter que fazer mesmo, sozinho? A introdução e a discussão, tá? Então, materiais, o que foi utilizado na aula? Água, quais reagentes? O que usou? Métodos, como foi feito? Misturei isso com aquilo, depois coloquei na chama, depois não sei o que, tá tudo lá no plano de estudo. E por fim, a discussão, que eu sempre vou orientar vocês. Eu sempre vou colocar as perguntas que eu quero que vocês respondam e discutam elas, não é colocar só sim e não, tá bom? Vocês precisam discutir, escrever sobre. A resposta é sim? Tá bom, mas sim por quê? Por que é sim? Por que é não? É isso. Tá bom? Então, o relatório é composto desses, vamos dizer que, 4 etapas, tá bom? A partir de hoje, o 9º ano fará os relatórios completos, combinado? Então, até a próxima aula e um abraço para todo mundo. Tchau, gente!